Depois de trabalhar até o limite do corpo, ela entrou em um carro achando que era sua única chance de descanso, sem imaginar que aquele erro mudaria completamente o rumo da sua vida. Do outro lado, um homem acostumado ao luxo e à frieza dos negócios se depara com uma cena que abala algo que ele nem sabia que ainda existia dentro dele. Entre exaustão, gentileza inesperada e dois mundos opostos, nasce uma conexão improvável que desafia tudo o que ambos acreditavam sobre suas próprias realidades. Mas quando os sentimentos começam a surgir, eles terão que enfrentar medos profundos, diferenças sociais e a dúvida mais difícil de todas: isso é real ou apenas um momento passageiro? Antes de descobrir como esse encontro inesperado pode transformar duas vidas para sempre, já deixa seu like e se inscreve para mais histórias emocionantes como essa. A caixa não pesava muito. Era isso o que mais doía. Camila Rezende havia passado 11 meses dentro daquele prédio de vidro e concreto, na rua Henrique Schaumann, em Pinheiros, e tudo o que tinha a mostrar por isso cabia em uma caixa de papelão do tamanho de uma enciclopédia. Um cacto pequeno que comprou na feira quando ainda acreditava que ficaria. Um carregador de celular, 2 lápis e uma borracha. O caderno de esboços que ninguém nunca pediu para ver. Ela desceu no elevador com a caixa nos braços e não encontrou nenhum rosto familiar no caminho. O lobby da Plural Comunicação era todo revestido de espelhos fumê e piso de mármore branco, bonito, frio, impessoal, exatamente como as pessoas que trabalhavam ali. A recepcionista, uma moça de cabelos presos e fone no ouvido, nem levantou os olhos quando Camila passou pela catraca pela última vez. 11 meses de presença diária, e ela era invisível até para a mulher que controlava a entrada do prédio. Do lado de fora, o vento de julho em São Paulo era um golpe direto no rosto. Camila parou na calçada e ficou olhando para a fachada do edifício, como se esperasse que alguém aparecesse na janela para dar pelo menos um aceno. Não apareceu ninguém. O fluxo de pedestres na Henrique Schaumann seguia em frente, como se ela fosse parte do cenário. Mais uma peça em movimento na cidade que nunca parava. Uma jovem com uma caixa de papelão era paisagem, não pessoa. Ela havia entendido isso da pior forma possível. Tinha 28 anos, um portfólio que considerava honesto e uma bagagem técnica acumulada ao longo de 3 anos de trabalho como freelancer. Não era inexperiente. Tinha clientes próprios antes de entrar na Plural, havia ganhado um prêmio regional de design gráfico aos 24 anos e conhecia mais sobre identidade visual e linguagem editorial do que metade dos seniores que passavam por ela nos corredores sem sequer perceber sua existência. Mas existir dentro da Plural era uma arte que ela nunca havia dominado, e não era por falta de esforço. O trabalho havia chegado até ela por indicação de um colega antigo. Era uma oportunidade boa, ele tinha dito. Um projeto de redesign completo da linha editorial da empresa. Vão precisar de alguém com seu olhar, com sua sensibilidade. Ela aceitou sem negociar muito, ansiosa demais para pertencer a algo maior do que seu home office na Pompeia. Cometeu o primeiro erro antes mesmo de começar. Deveria ter perguntado por que o cargo era temporário. Deveria ter perguntado quem cuidaria do seu crescimento dentro do projeto. Deveria ter perguntado muitas coisas. Não perguntou nenhuma. Nos meses seguintes ela entregou. Entregou sempre e entregou bem. Quando o briefing chegava às 22 horas de uma sexta-feira, ela abria o notebook e começava sem reclamar. Quando o cliente mudava de direção no meio de um projeto, ela revirava tudo e apresentava 3 alternativas onde só havia sido pedida uma. Quando a diretora de arte, Priscila, apresentava as entregas de Camila ao cliente como se fossem suas próprias, Camila observava da cadeira do fundo e engolia o desconforto. Era freelancer, não tinha poder de mesa. Era melhor não criar atrito. Ela havia dito a si mesma que era questão de tempo, que alguém perceberia, que o esforço silencioso tinha um valor que eventualmente seria reconhecido por alguém que importasse. Passou 11 meses repetindo essa frase como um mantra antes de dormir, e no 11º mês, quando o contrato simplesmente não foi renovado, ela entendeu que havia sido apenas uma conveniência temporária
para pessoas que nunca tiveram a intenção de enxergá-la de verdade. O e-mail de encerramento chegou na tarde anterior, sem reunião prévia, sem conversa, sem feedback, sem um café de despedida, 3 linhas assinadas pelo departamento de RH que ela mal conhecia pessoalmente, agradecendo pela colaboração e informando que o projeto havia sido concluído com sucesso. Ela ficou olhando para a tela por um longo tempo antes de começar a colocar as coisas na caixa. Com sucesso. A palavra tinha soado como uma ironia involuntária. O projeto concluído com sucesso, graças ao trabalho dela, e ela seria descartada da mesma forma que se descartava qualquer material de apoio quando a campanha acabava. Agora, na calçada, com o cacto equilibrado sobre os outros pertences, Camila tentava se lembrar de por que havia acreditado tanto naquele lugar. Não conseguiu identificar um único momento específico. Era algo vago, construído em camadas finas de esperança e ingenuidade. A esperança de que o talento falasse por si mesmo. A ingenuidade de achar que ambientes corporativos reconheciam silêncio como virtude e não como fragilidade a ser explorada. Começou a caminhar em direção à Rua Fradique Coutinho, onde havia estacionado o carro. A Vila Madalena estava ao fundo, os muros grafitados do bairro visíveis de onde ela estava, e havia algo quase irônico no contraste. De um lado, toda aquela arte espontânea, colorida, urgente, que explodia dos muros como se não pudesse mais se conter. Do outro, ela, com uma caixa de papelão, saindo de uma empresa de comunicação onde sua criatividade havia sido consumida silenciosamente por quase um ano inteiro, devolvida em branco, sem crédito, sem rastro. Ela não estava com raiva. Estava com algo muito pior do que raiva. Estava com a certeza pesada e opaca de que havia feito tudo certo e ainda assim não havia sido suficiente. Essa era a parte que machucava de um jeito que não tinha nome fácil, de um jeito que ficava quieto dentro do peito e se instalava lentamente, como infiltração que só aparece quando já é tarde demais. Ajustou a caixa nos braços e acelerou o passo. Não queria chorar na calçada. Não na frente daquele prédio que nunca soube o que tinha. Guardaria isso para quando chegasse em casa, quando fechasse a porta e pudesse desmoronar em paz, sem que ninguém visse. Era esse o privilégio dos invisíveis. Pelo menos, o colapso era todo seu. Foi quando ouviu a voz, firme, mas não agressiva, um tanto surpresa, como se a própria pessoa não esperasse estar ali ou não esperasse dizer o que estava dizendo. Camila. Ela parou. Virou devagar, como quem não quer parecer que se importa, mas já sente o ritmo do coração mudar involuntariamente. Do outro lado da calçada, vindo em sua direção com passadas largas e expressão séria, estava Renato Drummond. Ela o conhecia de nome, de foto no site institucional e de uma única vez em que ele atravessou o Open Space, enquanto todos fingiam trabalhar com mais intensidade do que o normal. Renato Drummond era o fundador da Plural Comunicação. Não o diretor executivo de plantão, não o gerente contratado para dar a cara. O fundador. O homem que havia construído aquela empresa do zero, que aparecia nas listas de empresários mais influentes da comunicação brasileira e que, segundo os rumores constantes do escritório, era incapaz de lembrar o nome de qualquer pessoa abaixo do nível de gerência sênior. Ele havia saído do edifício com um sobretudo cinza e sem nenhum assessor ao lado. Sem celular na mão. Sem aquela expressão entorpecida de quem está sempre a caminho de algum lugar mais importante. Estava olhando para ela, diretamente para ela, e havia chamado pelo nome. Camila ficou parada na calçada, a caixa nos braços, o cacto ligeiramente inclinado, olhando para ele se aproximar e sem saber absolutamente o que fazer com aquela informação inesperada. Renato Drummond tinha 52 anos e a postura de quem nunca precisou pedir licença para entrar em uma sala. Era alto, de ombros largos, com cabelo escuro já grisalho nas têmporas e olhos castanhos que, de perto, tinham uma espécie de atenção que parecia pouco comum em alguém de sua posição. Camila havia aprendido, nos meses dentro da Plural, que homens no topo de estruturas como aquela raramente olhavam de verdade para as pessoas à sua volta. Encaravam, avaliavam, mas não olhavam.
Ele estava olhando. Parou a 2 metros dela e enfiou as mãos nos bolsos do sobretudo com um gesto que parecia mais hesitação do que elegância. "Posso te pedir alguns minutos?" disse ele. A voz era baixa, direta, sem a performance condescendente que ela esperava. "Sei que não é o momento ideal." Camila olhou para a caixa nos próprios braços e depois para ele. Havia algo absurdo na cena. O homem mais poderoso da empresa perseguindo uma freelancer descartada na calçada da Henrique Schaumann em uma tarde fria de julho. Ela considerou dizer que não tinha tempo. Considerou dizer que já havia dito tudo o que tinha a dizer, mesmo que nunca tivesse dito nada. Considerou simplesmente continuar caminhando. "Tudo bem", ela disse em vez disso. A voz saiu mais firme do que ela esperava. E indicou com um gesto leve uma cafeteria a poucos metros dali. O tipo de lugar com fachada de madeira envernizada e plantas na janela que abundava por aquela parte de pinheiros. Camila entrou carregando a caixa e ele não ofereceu ajuda, o que ela interpretou curiosamente como um respeito instintivo. Ela não precisava de ajuda com a caixa, era leve demais. Sentaram numa mesa no fundo, longe da janela. Renato pediu 2 cafés sem perguntar se ela queria, e ela não corrigiu, porque de fato queria. O barista os conhecia pelo menos pelo nível socioeconômico, cumprimentou Renato com um aceno respeitoso e ignorou Camila com a mesma eficiência que todos os outros haviam ignorado naquele dia. "Eu soube hoje de manhã", disse Renato sem preâmbulos, enquanto esperavam o pedido, "que você havia saído, que o contrato não havia sido renovado." Camila não respondeu. Esperou. "Fui verificar o trabalho que foi entregue nos últimos meses na linha editorial, o redesign completo." Ele fez uma pausa. "Seu nome não aparece em nenhum documento interno como responsável. Aparece o da Priscila." "Eu sei", disse Camila. "Eu não sabia", disse ele. E havia nessa frase algo que soava como uma confissão desconfortável, não como uma justificativa. Assumi que o processo de valorização dos freelancers estava sendo gerido corretamente. Assumi que quem entregava era reconhecido. Eu estava errado ao assumir. O café chegou. Camila envolveu os dedos na xícara pequena e sentiu o calor atravessar as palmas. Do lado de fora, um ônibus passou ruidoso pela rua e o som amorteceu quando a porta se fechou. "Por que está me contando isso?" perguntou ela. A pergunta era honesta, não agressiva. Renato ficou em silêncio por um segundo. Parecia estar escolhendo as palavras com o mesmo cuidado com que, imaginava ela, escolhia as estratégias de negócio. Mas havia algo diferente no modo como estava sentado, sem o escudo costumeiro da agenda ou do assistente ao lado. Estava apenas ali em uma cafeteria de bairro com o café esfriando à frente. "Porque você merecia pelo menos uma conversa", disse ele. "E porque fui eu quem permitiu que uma estrutura existisse onde alguém com o seu trabalho pudesse passar 11 meses invisível. Isso não é problema da Priscila, é problema meu. Ela aproveitou uma brecha que eu deixei aberta." Camila olhou para ele por um longo momento. Havia 2 versões possíveis daquele homem. A primeira era a que todos descreviam. O empresário calculista que aparecia para apagar incêndios de imagem quando necessário. Segunda era a que ela estava vendo naquele momento, que podia ser real ou podia ser uma performance muito bem executada. Ela ainda não sabia qual era qual. "E o que muda agora?" perguntou ela. "O contrato já foi encerrado." "Nada muda em relação ao contrato", ele disse com uma honestidade que, estranhamente, ela preferiu a promessa fácil. "Mas existe algo que posso fazer, se você aceitar." Ele tirou do bolso interno do sobretudo um cartão simples, sem logo, com apenas um nome e um número de telefone manuscrito. Colocou sobre a mesa e empurrou com 2 dedos na direção dela. "Beatriz Fonseca", leu Camila em voz alta. "Diretora criativa. Fundou o próprio estúdio há 6 anos em Moema. É considerada por muitos profissionais da área a melhor do Brasil no que faz." Renato pegou a xícara e bebeu o café de um gole. "Ela e eu temos uma relação de longa data. Não de negócios, de respeito mútuo. Se eu ligar para ela esta tarde e disser que tem uma designer que ela precisa conhecer, ela vai atender." Camila olhou para o cartão. O papel era grosso, texturizado,
O tipo que custa caro sem precisar anunciar isso. O nome de Beatriz Fonseca estava escrito com caneta tinteiro, e havia qualquer coisa naquele detalhe que a fez pensar que o cartão era genuíno, não uma formalidade. "Por que você faria isso?" perguntou ela, levantando os olhos para ele. "Porque eu errei", disse ele simplesmente. "E porque este é o tipo de erro que, se eu puder, prefiro não deixar sem correção." Camila ficou olhando para o cartão sobre a mesa e tentou encontrar o ângulo. Procurou a armadilha, a condescendência disfarçada, o gesto que seria mais sobre a consciência dele do que sobre ela. Pode ser que tivesse encontrado algo disso, se procurasse com esforço suficiente. Mas o que encontrou primeiro foi outra coisa. Encontrou a imagem de si mesma saindo do prédio com aquela caixa leve, invisível para todo mundo, e pensou que qualquer porta que se abrisse a partir daquele momento seria uma porta que não existia há 1 hora. Pegou o cartão. "Tudo bem", disse ela, pela segunda vez naquele dia. Mas desta vez a frase soava diferente. Soava como um começo, não como uma resignação. Renato assentiu. Não sorriu, não vibrou, não transformou aquilo em um momento maior do que era. Apenas assentiu, com a expressão de quem está tentando fazer a coisa certa e sabe que fazer a coisa certa é apenas o mínimo. Eles terminaram o café quase em silêncio. Quando Camila se levantou para ir, ele ficou sentado, como se precisasse de mais um momento naquele lugar quieto, antes de voltar para o mundo, onde era sempre o homem mais poderoso da sala. Ela saiu carregando a caixa e o cartão. O cacto estava ligeiramente tombado para o lado. Ela o endireitou com o polegar e caminhou em direção ao carro sem olhar para trás, com alguma coisa nova e ainda sem nome se movendo dentro do peito. Enquanto dirigia de volta para a Pompeia, o cartão no banco do passageiro, Camila tentou processar o que havia acontecido. Havia chegado ao final daquele dia, esperando carregar apenas o peso do fracasso, e havia saído com algo que não esperava encontrar. A possibilidade de que alguém, ainda que tarde demais para o contrato, houvesse se dado ao trabalho de ver. Era pouco? Era muito? Ela não sabia ainda, mas era diferente da invisibilidade que havia carregado nos últimos 11 meses, e isso por hora bastava para que ela não jogasse o cartão fora. Parou no semáforo da Cardeal Arcoverde e olhou para o nome escrito ali, Beatriz Fonseca. Perguntou a si mesma se ligaria, se teria coragem de marcar uma conversa com uma profissional daquele nível, com base em um gesto de reparação de um homem que ela mal conhecia. Perguntou se o portfólio era bom o suficiente. Perguntou se ela era boa o suficiente. O semáforo abriu. Camila engatou a primeira marcha e decidiu que responderia a essas perguntas em casa, com calma, depois de colocar o cacto perto da janela onde pegava sol. A mensagem chegou no dia seguinte, às 9 da manhã, enquanto Camila ainda estava de pijama com o café na mão e o cacto já posicionado no parapeito da janela, onde batia o sol da manhã. "Oi, Camila. Sou Beatriz Fonseca. O Renato me falou de você. Tenho uma abertura amanhã às 10 da manhã, se quiser conversar. Fica em Moema, na Alameda dos Maracatins. Me avisa. Nada de apresentação longa, nada de formalidade excessiva. Uma mensagem que dizia exatamente o que precisava dizer e esperava o mesmo de volta. Camila ficou olhando para o texto por mais tempo do que deveria. Depois digitou. "Ótimo, vou estar lá." Passou o resto daquele dia organizando o portfólio. Não era a primeira vez que preparava material para uma entrevista, mas era a primeira vez em quase um ano que fazia isso com uma sensação que não era exatamente ansiedade, mas algo parecido com urgência real. Revisou cada projeto, cada escolha tipográfica, cada sistema de grid que havia construído. Apagou 3 peças que não a representavam mais. Adicionou capturas de tela do redesign editorial da Plural, com os arquivos originais que havia guardado metodicamente em um HD externo. Cada versão datada e nomeada com precisão. Priscila poderia ter apresentado o trabalho como seu na frente do cliente, mas os metadados dos arquivos contavam uma história diferente. Dormiu cedo. Acordou antes do alarme. O estúdio de Beatriz Fonseca
Ficava no terceiro andar de um prédio discreto na Alameda dos Maracatins, em Moema, com fachada de tijolos aparentes e uma placa pequena na entrada que dizia apenas BF Studio em letras sem serifa. Nada que chamasse atenção. Nada que precisasse chamar atenção. Camila subiu as escadas, porque o elevador tinha uma porta de madeira deslizante que parecia de museu e ela não quis arriscar, e chegou ao terceiro andar com o notebook embaixo do braço e o coração num ritmo que preferia não examinar muito de perto. A recepção era pequena e muito bem resolvida. Paredes caiadas, uma poltrona de couro envelhecido, uma mesa de madeira maciça com uma única planta no canto. Sem TV, sem música ambiente, sem aquela energia performática de empresas que precisam convencer as visitas de que são criativas antes mesmo de qualquer conversa. O lugar tinha confiança na própria pele. A assistente, uma mulher jovem de óculos de aro fino, a anunciou e indicou a sala ao fundo. Beatriz Fonseca tinha 45 anos e o tipo de presença que não dependia de cenário. Estava de pé quando Camila entrou, ao lado de uma mesa coberta de amostras de papel e referências fixadas num painel de cortiça na parede. Era uma mulher de estatura média, cabelos curtos grisalhos, olhos escuros com expressão direta, e um sorriso que apareceu rápido e desapareceu rápido, o tipo que não é frieza, é objetividade. Camila estendeu a mão. Aperto firme. Senta. Sentaram. Beatriz não pediu o portfólio imediatamente. Em vez disso, fez uma pergunta direta. Me conta um projeto que você fez e que ninguém sabe que foi você. Camila ficou um segundo em silêncio. Era uma pergunta inesperada e, ao mesmo tempo, era exatamente a pergunta certa. Porque esse era o centro de tudo. Ela tinha uma lista inteira de respostas para essa pergunta. Abriu o notebook. Mostrou o redesign editorial da Plural, começando pelo diagnóstico que havia feito antes mesmo de receber o primeiro briefing formal, quando identificou por conta própria as inconsistências na linguagem visual da empresa e propôs um sistema coeso que ninguém havia pedido. Mostrou os arquivos datados. Mostrou as 3 gerações de conceito, cada revisão documentada. Mostrou a versão final que havia sido apresentada pelo cliente durante o evento de lançamento da nova identidade, onde a Priscila subiu no palco e Camila assistiu de casa pelo streaming. Beatriz ouviu tudo sem interromper. Fez perguntas pontuais e precisas. Perguntou sobre as escolhas tipográficas, sobre a lógica do sistema de cores, sobre como havia resolvido a adaptação para diferentes formatos sem perder a coerência. Cada pergunta revelava o nível técnico de quem perguntava. Cada resposta de Camila foi recebida com atenção real. Então, Beatriz se recostou na cadeira e ficou em silêncio por um momento. Você é muito boa, disse ela. Não como elogio social, como avaliação técnica. E sabe disso, mas ainda está com medo de ocupar o espaço que o seu trabalho merece. Isso vai ser um problema se não resolver. Camila sentiu algo se mover no peito. Não era desconforto, era reconhecimento. Alguém havia nomeado exatamente a coisa que ela carregava. Estou trabalhando nisso, disse ela. Bom, Beatriz juntou as mãos sobre a mesa. Tenho uma posição aberta aqui. Não é sênior imediatamente, mas o caminho é rápido para quem entrega. Trabalhamos com marcas de médio e grande porte, projetos que duram de 3 meses a 2 anos, e cada designer aqui tem autoria real sobre o que produz. Nome no projeto, voz nas apresentações, decisões compartilhadas. Fez uma pausa. É diferente do que você viveu. Muito diferente, concordou Camila. Me manda os termos que precisa até amanhã. Vou te mandar a proposta ainda hoje. A reunião durou 42 minutos. Quando Camila saiu do estúdio e desceu as escadas, o sol de Moema era diferente do sol de Pinheiros de 2 dias atrás. Não fisicamente, mas havia qualquer coisa nele que parecia menos hostil. Ela ficou na calçada por um momento, a mão no corrimão de ferro, respirando o ar que cheirava a café de padaria e fumaça de ônibus, e permitiu que a emoção que havia reprimido nos últimos 48 horas aparecesse por alguns segundos. Não chorou, mas quase. Pegou o celular e ficou com ele na mão por um longo momento antes de decidir o que fazer.
Havia 2 mensagens de amigas perguntando como ela estava. Uma mensagem da mãe pedindo para ligar quando tivesse tempo. E uma notificação de uma rede profissional. Renato Drummond havia visualizado o perfil dela às 8h47 da manhã, antes mesmo da reunião começar. Ela guardou o celular no bolso, sem responder a nada ainda. Caminhou até o carro pensando que em menos de 48 horas o mundo havia se rearranjado de um jeito que ela ainda não conseguia mapear completamente, e que, no centro desse rearranjo, havia 2 pessoas que haviam enxergado coisas diferentes nela, mas que haviam enxergado. Isso era novo, e novo era suficiente para que ela continuasse. A proposta de Beatriz chegou às 4 da tarde, como prometido. Camila abriu no notebook na mesinha da varanda, com o cacto ao lado e o sol já baixo sobre os telhados da Pompeia. Leu com atenção, releu. Eram termos justos, claros, sem armadilhas escondidas nas entrelinhas. Havia uma cláusula específica sobre crédito autoral nos projetos que a fez parar e reler 3 vezes. Era uma cláusula simples, quase óbvia, mas era a primeira vez em muito tempo que via uma empresa se comprometer formalmente com aquilo. Respondeu aceitando os termos. Enviou o e-mail antes de ter tempo de reconsiderar, antes de deixar o medo ocupar o espaço que a decisão havia ocupado. Ficou olhando para a tela por um momento depois que o e-mail foi enviado, com a sensação estranha de quem acaba de dar um passo sem saber exatamente onde o pé vai pousar. Mas havia algo firme lá embaixo. Ela sentia. Fechou o notebook. Regou o cacto. Ligou para a mãe. As primeiras semanas no BF Studio foram como aprender a caminhar num terreno que parecia firme, mas que ela ainda testava a cada passo, com a cautela de quem foi enganado pelo chão antes. A equipe era pequena. 6 designers, 2 estrategistas, uma produtora de conteúdo e Beatriz, que transitava entre todos com uma eficiência silenciosa e sem hierarquia performática. As reuniões começavam na hora marcada e terminavam quando havia algo a terminar. Os projetos eram discutidos com todos os envolvidos presentes. As decisões eram explicadas. Os erros eram tratados como dados, não como fracasso moral. Camila observou tudo isso com uma mistura de alívio e desconfiança, que ela mesma reconhecia como consequência dos 11 meses anteriores. Ficava esperando a armadilha que não chegava, esperando o momento em que alguém viraria e diria que, na prática, as coisas funcionavam diferente do que no papel. O momento não chegou. Na segunda semana, recebeu seu primeiro projeto com autonomia real. Uma marca de gastronomia paulistana, restaurante novo em Higienópolis, que precisava de identidade visual completa e sistema de comunicação para redes sociais. Beatriz a apresentou ao cliente pessoalmente. Esta é Camila Rezende, designer responsável pelo projeto. Ela vai conduzir todo o processo com vocês. Detalhe pequeno. Impacto enorme. Camila apresentou o diagnóstico inicial sozinha, na frente do cliente, sem ninguém ao lado para validar ou roubar a cena. A voz tremeu nos primeiros 2 minutos. Depois não tremeu mais. O cliente fez perguntas e ela respondeu com a segurança de quem conhecia o trabalho que havia feito. No final da reunião, o cliente disse que estava animado com a direção. Beatriz, que havia observado em silêncio da cadeira do fundo, cruzou com ela no corredor depois e disse apenas: "Bem feito." 2 palavras que valeram mais do que qualquer certificado. Fora do trabalho, a vida seguia com um ritmo novo. Ela havia voltado a sair nos fins de semana, a encontrar as amigas na Vila Madalena, a ir à feira da manhã sem sentir que estava roubando tempo de alguma entrega urgente. Havia algo de recuperação nessa rotina, como se o corpo precisasse lembrar que existia além do notebook e dos prazos. Foi numa tarde de sábado, 3 semanas depois de começar no estúdio, que Renato Drummond reapareceu. Ela estava em uma livraria na rua Aspicuelta, olhando para a seção de fotografia e design, com um livro sobre Saul Bass nas mãos, quando ouviu passos pararem ao seu lado. Virou e ele estava lá, com um livro de arquitetura embaixo do braço e uma expressão que misturava surpresa genuína com algo que ela não soube nomear imediatamente. "Camila." "Senhor Drummond." "Renato."
Ele corrigiu, com um leve desconforto no uso do tratamento formal. Estamos fora do ambiente corporativo. Ela quase sorriu. Renato. Ficaram lado a lado na sessão por um momento, o que é sempre uma situação ligeiramente estranha entre duas pessoas que se conhecem, mas não se conhecem bem, em um espaço pequeno e silencioso que exige um tipo de conversa que o ambiente corporativo não treina ninguém a ter. Como está o estúdio? Ele perguntou. A pergunta era natural, mas havia uma atenção nela que ia além da gentileza social. Melhor do que eu esperava, disse ela honestamente. Beatriz é exatamente o que você disse que era. Ela sempre foi, ele disse. Trabalhei com ela antes de ela montar o próprio negócio. Ela saiu porque não suportava estruturas que sufocavam a autoria. Fez uma pausa pequena. Eu deveria ter prestado mais atenção a isso na época. Camila olhou para ele de lado. Havia uma autocrítica nele que aparecia naturalmente, sem ser pedida, e que ela achava difícil de conciliar com a imagem do empresário distante que havia construído nos meses dentro da Plural. Era como se existissem dois Renatos, e ela ainda estava descobrindo qual deles era o mais real. Você sempre vem aqui? Ela perguntou. Quase todo sábado, disse ele. É o único lugar onde ninguém me manda mensagem esperando resposta imediata. Sinal péssimo, pilha de livro razoável. Havia uma leveza na frase que era diferente de tudo o que ela associava a ele até então. E você? Primeira vez, admitiu ela. Estava evitando livrarias enquanto trabalhava na Plural. Parecia que não merecia entrar em lugares agradáveis enquanto estivesse infeliz no trabalho. Ele ficou em silêncio por um segundo. Havia algo naquele silêncio que era consideração real, não desconforto. Isso é uma lógica muito cruel consigo mesma, ele disse. Eu sei. Estou desaprendendo. Saíram da livraria ao mesmo tempo, sem combinar, e ficaram na calçada da Aspicuelta, com o sol da tarde batendo de lado, o tipo de luz que faz São Paulo parecer mais gentil do que é. Ele carregava o livro de arquitetura numa sacola de papel, e ela o Saul Bass que havia decidido comprar no impulso. Tem um lugar aqui perto que faz o melhor pão de queijo que já comi fora de Minas, ele disse, com uma casualidade que havia sido testada antes de ser dita. Ela sentiu. Se você não tiver pressa, Camila considerou. Havia uma fronteira implícita na conversa que estava sendo negociada ali, e ela sabia disso. Ele era o ex-dono da empresa, onde ela havia sido invisível. Havia uma assimetria de poder que ainda existia, mesmo que ele estivesse de tênis numa livraria de sábado. Mas havia também a conversa na cafeteria, o cartão, os meses que ela havia passado se perguntando se alguém alguma vez a veria. E havia o fato simples de que ele a havia chamado pelo nome antes de qualquer outra coisa. Pão de queijo eu não recuso, disse ela. Eles andaram até o final da rua. Ele não pegou no celular uma única vez. A padaria era de fachada de azulejo branco antigo, do tipo que resiste ao tempo e às reformas por pura teimosia de dono apegado. Havia mesinhas na calçada e um cheiro que chegava antes da porta. Renato pediu os pães de queijo com familiaridade de frequentador regular e um café preto para ele. Esperou que ela pedisse o seu, e quando sentaram, o sol já havia virado laranja sobre os telhados. Conversaram sobre coisas que não eram trabalho. Ela perguntou sobre o livro de arquitetura. Ele disse que começou a se interessar pelo assunto quando reformou um apartamento antigo no Higienópolis e percebeu que entendia muito mais de comunicação visual do que de espaço físico. E isso havia lhe incomodado suficientemente para virar livro. Ela contou que o prêmio de design que havia ganhado aos 24 anos era por um projeto de sinalização urbana que nunca foi implementado, e que ainda guardava a maquete no armário da sala como um lembrete de que, às vezes, o melhor trabalho é o que fica entre você e o que poderia ter sido. Ele ouviu essa última parte com uma atenção que era diferente da atenção das reuniões. Era a atenção de alguém que está guardando o que ouve. Ficaram na calçada até o sol desaparecer completamente. Quando ela disse que precisava ir, ele assentiu sem insistir, e havia nesse gesto uma contenção que era mais respeitosa do que a maioria das coisas que as pessoas costumam fazer quando não querem que alguém vá embora. Foi bom,
disse ele simplesmente enquanto ela pegava a sacola com o livro. Foi, ela concordou. Caminhou até o carro com o Saul Bass embaixo do braço e a sensação de que o dia havia sido mais longo e mais rico do que os anteriores, do jeito que os bons dias costumam ser quando você para de se proibir de vivê-los. Não respondeu às mensagens até chegar em casa, e quando respondeu, havia um sorriso que ela não tinha planejado. O projeto do restaurante de Higienópolis foi entregue 6 semanas depois do início, com a apresentação conduzida inteiramente por Camila. Ela chegou à sala de reunião com o material impresso em amostras de papel real, porque havia aprendido que identidade visual vista em tela e identidade visual segurada na mão são experiências completamente diferentes e que a segunda era onde as pessoas realmente decidiam se acreditavam na marca. O cliente aprovou no mesmo dia, sem revisões, sem "vamos ver como o sócio reage". Uma aprovação limpa que, segundo Beatriz depois, era mais rara do que qualquer designer gostava de admitir. Camila saiu da reunião com a leveza específica de quem acabou de comprovar algo para si mesmo. Não para o cliente, não para Beatriz, não para ninguém que a tinha ignorado antes. Para si. Era essa a parte que mudava o peso das coisas. Nas semanas seguintes, outros projetos chegaram. Uma editora independente em Pinheiros que precisava de um sistema de capas coeso para uma nova coleção literária. Um instituto cultural no Itaim Bibi que queria reposicionar a comunicação visual sem perder a identidade já construída. Uma marca de cosméticos em Moema que estava crescendo e precisava de uma linguagem que crescesse junto com ela. Cada projeto era diferente. Cada um exigia um tipo de escuta que ela estava aprendendo a apurar. O tipo de escuta que vai além do briefing e chega nos porquês não ditos. Beatriz observava de longe e intervinha cirurgicamente, no momento certo, com a pergunta que abria o caminho que Camila ainda não havia visto. Não era tutoria, era colaboração entre pares com diferença de experiência, e Camila aprendeu mais nos 2 primeiros meses do BF Studio do que nos 11 meses inteiros na Plural. Com Renato, as mensagens tinham começado de um jeito discreto. Um artigo sobre design que ele havia lido e achado que ela teria uma opinião. Uma pergunta sobre uma exposição que estava em cartaz no MASP. Um comentário sobre o livro de arquitetura que havia terminado. Ela respondia com a mesma casualidade, e havia algo agradável naquele ritmo, uma troca que não exigia nada imediato, nem nada além do que era naquele momento. Mas era inevitável que as coisas se tornassem mais do que isso. O problema com conexões reais é que elas crescem nos espaços entre as palavras, e quando você percebe, já ocuparam um espaço considerável. Num domingo de agosto, ele a convidou para uma caminhada no Parque do Ibirapuera. Simples, direto, sem rodeios. Ela disse que sim com a mesma simplicidade. O parque estava cheio, como sempre, nos domingos de agosto, quando o sol aparece depois de semanas de frio. Eles caminharam pelo lago com a velocidade de quem não tem pressa nem destino, e havia algo que ela foi notando ao longo do percurso. Ele não usava a conversa para se apresentar. Não listava conquistas, não reforçava a própria importância, não transformava cada troca em uma demonstração de poder sutil que homens da posição dele às vezes fazem sem perceber. Ele perguntava, ouvia, e quando falava de si mesmo, falava com uma honestidade que incluía os erros, não apenas os resultados. Quando a Plural fez 10 anos, ele disse em determinado momento, enquanto contornavam o lago, eu dei uma entrevista em que disse que o segredo do sucesso era a atenção às pessoas. Toda a imprensa adorou a frase. Fez uma pausa. 3 meses depois, você entrava no prédio para trabalhar num projeto de 11 meses e eu não sabia que você existia. Camila andou mais alguns passos antes de responder. Você sabia quando importou, disse ela. Soube tarde. Mas soube. Ela olhou para o lago por um momento. Tem gente que nunca sabe. Ele ficou em silêncio por um tempo. Era o tipo de silêncio que as pessoas preenchem com conversa vazia quando não sabem o que fazer com uma verdade dita com simplicidade. Ele não preencheu. Posso te perguntar uma coisa? Disse ele depois. Pode. Por que você aceitou o café naquele dia?
Era uma pergunta que ela havia feito para si mesma mais de uma vez. A resposta honesta tinha várias camadas, e ela escolheu a mais verdadeira. Porque você chamou meu nome, disse ela. Não ei, ou com licença, ou um aceno, meu nome. E a maioria das pessoas que passaram por mim naquele prédio naquele dia não sabia que eu tinha um. Ele ficou olhando para ela por um segundo, com uma expressão que ela não conseguiu classificar completamente. Havia reconhecimento ali, e algo mais fundo do que reconhecimento. Eu sabia, ele disse, sabia antes do último dia. Ela parou de caminhar sem perceber. O quê? Eu havia lido sobre o prêmio que você ganhou. Quando seu contrato foi aprovado pela gerência, o documento passou pelo meu escritório. Eu vi o nome e reconheci. Presumi que com aquele histórico você seria integrada ao quadro permanente eventualmente. Ele parou também. Voltou-se para ela com a expressão de alguém que está dizendo algo que precisava ter sido dito antes. Não acompanhei se isso aconteceu. Errei em não acompanhar. Camila ficou com aquela informação por um momento. Ele havia sabido quem ela era. Havia lido sobre o trabalho dela antes de qualquer conversa e havia assumido que alguém cuidaria do resto, quando deveria ter sido ele a cuidar. Isso muda alguma coisa? Ele perguntou, com uma vulnerabilidade que ela não esperava de um homem como ele. Ela considerou. O sol estava alto e quente, e as crianças gritavam perto do lago, e havia pombas andando ao redor deles, com a autoridade típica de quem vive num parque público e não deve satisfação a ninguém. Não sei ainda, disse ela honestamente, mas prefiro saber do que não saber. Continuaram caminhando. E quando saíram do parque mais tarde, havia algo entre eles que não estava lá quando entraram. Uma espécie de entendimento mútuo de que a conversa havia chegado a um nível onde as duas pessoas estavam sendo reais. Isso era raro, e os dois sabiam disso. Ele a deixou na porta do metrô da Consolação porque ela havia dito que preferia pegar o metrô, o que era verdade, mas também era uma forma de ter um momento sozinha para processar o que havia acontecido. Ele não questionou, nem insistiu em levar de carro, o que ela anotou internamente como mais um dado naquele processo de descoberta lenta de quem ele era fora da moldura corporativa. No metrô de volta para a Pompeia, ela ficou com os fones no ouvido, mas sem música, apenas olhando para o reflexo da janela escura do túnel enquanto o trem corria. Estava tentando entender o que sentia, e o que sentia era uma mistura complicada de coisas que ainda não tinham nomes completos. Havia a atração que seria inútil negar. Havia a cautela, que era saudável e necessária. Havia a assimetria entre eles que ela precisava levar a sério, porque não desapareceria só porque um homem era bom em conversar num parque. E havia, junto com tudo isso, uma sensação nova e firme de que ela estava encontrando alguém de verdade, não uma versão editada de alguém para consumo externo. A questão era o que fazer com isso, e ela ainda não tinha a resposta, mas estava pela primeira vez em muito tempo disposta a descobrir. Chegou em casa, regou o cacto e ficou na janela olhando para os telhados da Pompeia até as estrelas aparecerem no céu escuro de agosto. A complicação chegou, como as complicações costumam chegar, no momento em que as coisas estavam boas o suficiente para que você começasse a acreditar que podiam continuar sendo. Camila estava no estúdio numa quinta-feira de setembro, quando Beatriz entrou na sala de reunião com uma expressão que ela ainda não havia visto antes. Não era a expressão de urgência de projeto, nem a de ajuste de prazo. Era outra coisa, mais pesada. Preciso conversar com você, disse Beatriz, fechando a porta atrás de si. Sentaram. Beatriz cruzou os braços sobre a mesa e ficou olhando para ela por um segundo antes de começar. Recebi uma ligação ontem de uma fonte confiável no mercado. Pausa. Dizendo que a Plural está se preparando para lançar uma campanha de posicionamento baseada no redesign editorial que você fez, assinado internamente, sem nenhuma atribuição a você. Camila ficou em silêncio. Isso não é novidade em termos do que já aconteceu, continuou Beatriz, mas existe uma diferença agora. O projeto vai ser submetido a um prêmio nacional de design, com nome de autoria da Priscila e da equipe interna. Se ganhar, a autoria fica registrada publicamente para sempre.
O silêncio que se seguiu tinha uma qualidade específica. O tipo de silêncio que não é vazio, mas está cheio de coisas que ainda não viraram palavras. Eu tenho os arquivos, disse Camila finalmente. Tudo datado. Metadados, versões, histórico de revisão. Eu sei, disse Beatriz. E isso é o que precisa ser usado agora. Não de forma agressiva, não como briga pública, mas como registro formal. Ela se recostou ligeiramente. Camila, você passou 11 meses produzindo um trabalho que foi apresentado como de outra pessoa. Você tem documentação que prova o contrário. Você pode, se quiser, enviar o dossiê de autoria à organização do prêmio antes da submissão final deles. Era uma decisão simples na lógica e enorme em tudo o mais. Camila passou a tarde seguinte reunindo os arquivos. Abriu o HD externo e organizou tudo cronologicamente. O diagnóstico inicial, as 3 gerações de conceito, as aprovações por e-mail, onde seu endereço aparecia como remetente, as atas de reunião onde o cliente respondia para ela diretamente. Era uma história de autoria contada em arquivos. Uma história que havia existido o tempo todo, mesmo quando ninguém havia querido contá-la. O que ela não havia previsto era a mensagem que chegou na mesma noite. Era de Renato. Não era uma mensagem de cotidiano. Era longa, cuidadosa e havia claramente sido escrita com atenção. Ele havia ficado sabendo, por canais que ela não tentou identificar, que havia uma questão de autoria surgindo em relação ao redesign da Plural. Dizia que havia sabido e que não queria deixar de entrar em contato. Disse que o que havia acontecido com o trabalho dela era uma injustiça que ele reconhecia ter possibilitado por omissão, e que se ela precisasse de qualquer suporte em relação à documentação ou ao processo, ele a apoiaria. Sem condições, sem intermediários. E no final, com uma honestidade que ela sentiu atravessar a tela. Eu sei que existe uma complicação óbvia no fato de eu ter iniciado contato com você daquele jeito. E sei que tudo o que veio depois precisa ser avaliado por você com olhos abertos sobre quem eu sou e o que eu fiz e o que eu deixei de fazer. Não estou pedindo nada. Estou dizendo que estou aqui se precisar, e que digo isso independente de qualquer outra coisa entre nós. Camila leu a mensagem 3 vezes. Havia chegado o momento que ela havia evitado examinar diretamente. A questão de se o que estava se desenvolvendo entre ela e Renato era genuíno ou era, de alguma forma que ela não queria ver, uma extensão do problema. Um homem que a havia tratado como invisível, que havia se aproximado após o erro, que estava sendo bom e atencioso, mas que carregava o peso estrutural do que havia acontecido. Era possível separar as duas coisas. Era desejável. Ela não respondeu naquela noite. Ficou com o telefone sobre a mesa e foi organizar os arquivos porque havia uma decisão concreta a tomar que dependia apenas dela, e ela precisava tomá-la sem que o ruído emocional do restante contaminasse a clareza do que era certo. No dia seguinte, enviou o dossiê de autoria à organização do prêmio por e-mail registrado, com cópia para Beatriz. Fez isso sozinha, sem pedir ajuda a ninguém, porque era seu trabalho e sua autoria, e ela era capaz de defender as duas coisas sem precisar de um homem ao lado, independente de quem fosse esse homem. Depois disso, só depois, respondeu à mensagem de Renato. Escreveu: Obrigada pela mensagem. Eu cuidei do que precisava ser cuidado. Em relação ao resto, eu precisava de tempo para pensar. Posso te ligar amanhã? A resposta chegou em 2 minutos. Pode. Camila fechou o notebook e ficou olhando para o cacto que havia dobrado de tamanho desde que chegou do prédio da Plural. Havia algo naquele crescimento discreto e constante que parecia dizer alguma coisa sobre resiliência que não precisava de audiência. Desligou a luz do quarto. Amanhã era um dia que teria que ser enfrentado com presença total, e presença total exigia descanso. Dormiu antes da meia-noite, pela primeira vez em semanas, com a sensação estranha e boa de que havia feito o que precisava ser feito, e que o resto era uma história que ainda estava sendo escrita. A ligação na manhã seguinte durou 40 minutos. Camila ficou caminhando pelo apartamento enquanto falava, porque era o tipo de conversa que ela não conseguia ter parada.
Ele ouviu mais do que falou, o que era a coisa certa a fazer. Ela disse o que precisava dizer com clareza, que ela mesma não havia esperado encontrar naquele momento. Disse que havia gostado de quem ele era fora do ambiente corporativo, que as conversas tinham sido reais para ela, e ela acreditava que tinham sido reais para ele também. Disse que havia uma assimetria entre eles que ela precisava nomear diretamente para que pudesse coexistir com honestidade, não para acabar com o que estava se construindo, mas porque fingir que não existia era o tipo de desonestidade que ela não sabia mais praticar. Eu sei que existe, ele disse, e concordo que precisa ser nomeada. É o que estou fazendo agora, ela disse. Então estamos nos comunicando como adultos, ele disse, com uma leveza que ela reconheceu como genuína. Isso me parece um começo muito melhor do que a maioria das histórias que eu conheço. Ela parou no meio da sala. Olhou para o cacto no parapeito. Pensou em tudo o que havia acontecido desde aquela tarde em que saiu do prédio com uma caixa leve e o coração pesado. Quanto havia mudado ela mesma. Me parece também, disse ela. E havia um sorriso na frase que ele não pôde ver, mas que ela sentiu. Quando desligou, ficou um momento com o telefone na mão, e o silêncio do apartamento era diferente dos silêncios anteriores. Era o silêncio de um lugar onde alguém estava se tornando quem deveria ser. Depois foi tomar café. Tinha projetos para entregar e uma história que ainda não estava pronta. Naquela mesma semana, Beatriz a chamou para uma conversa que Camila não havia esperado. Não era sobre projeto nem sobre prazo. Era sobre uma proposta que o estúdio estava recebendo de uma empresa de grande porte para desenvolver todo o sistema de comunicação visual de uma nova linha de produtos. Um trabalho de 18 meses com escopo amplo. Beatriz queria que Camila liderasse a conta. Você tem o perfil, disse Beatriz, direta como sempre, e tem a maturidade que esse cliente vai exigir. Havia 2 meses, Camila havia saído de um prédio com uma caixa leve e a certeza de que era substituível. Agora, a pessoa cuja opinião ela mais respeitava no mercado estava dizendo que ela era a pessoa certa para o projeto mais importante do estúdio. Aceito, disse ela sem hesitar. Beatriz assentiu com aquele sorriso rápido que desaparecia antes de virar elogio. Camila saiu da sala sabendo que havia algo se consolidando dentro dela mais duradouro do que qualquer cargo. Era a convicção de que pertencia ao lugar onde estava, não porque alguém a havia colocado ali, mas porque havia chegado por mérito e ficado por escolha. A resposta da organização do prêmio chegou numa segunda-feira de outubro, 3 semanas depois do envio do dossiê. Camila estava no estúdio, trabalhando nas capas da editora de Pinheiros quando o e-mail chegou. Era formal, educado e dizia exatamente o que ela havia esperado que dissesse. A documentação havia sido recebida, o processo de verificação de autoria seria iniciado, e a submissão da Plural estaria suspensa até a conclusão da análise. Nenhuma promessa, nenhuma garantia, apenas o reconhecimento de que havia uma questão a ser investigada, era o suficiente. Ela fechou o e-mail, voltou para as capas e trabalhou até às 7 da noite com uma concentração que tinha qualidade diferente das concentrações anteriores. Era a concentração de alguém que havia colocado uma coisa no lugar certo e podia agora olhar para a frente sem aquele peso lateral que te distrai sem que você perceba. Beatriz soube do e-mail quando Camila saiu da sala dela no fim do dia. Ficou em silêncio por um momento e então disse uma coisa que Camila guardou. Sabe o que muda quando você defende o seu trabalho por conta própria? Disse Beatriz. Você passa a saber que é capaz disso, e esse conhecimento não sai de você depois. Camila pensou nisso no caminho para casa. Pensou na versão de si mesma, que havia saído do prédio da Plural com uma caixa nos braços e a convicção silenciosa de que o esforço silencioso seria eventualmente reconhecido. Havia algo ingênuo naquela versão, mas não havia nada de errado. A ingenuidade não era o problema. O problema era ter confundido silêncio com paciência e invisibilidade com humildade. Ela havia aprendido a diferença da pior forma e depois da melhor forma, e agora sabia as duas de cor.
Com Renato, as mensagens tinham começado de um jeito discreto, um ritmo que ela não havia esperado encontrar. Natural, sem urgência, sem aquela pressa de definir categorias que as pessoas costumam sentir quando alguma coisa está se tornando algo. Eles se encontravam nos fins de semana com a regularidade de quem quer estar no mesmo lugar, e não precisa de convite formal para admitir isso. Às vezes jantar, às vezes caminhar, às vezes apenas sentar num bar na Consolação com 2 copos de vinho e uma conversa que começava num lugar e terminava num lugar completamente diferente. Ele havia contado sobre o casamento que havia durado 8 anos e terminado quando ambos perceberam que haviam construído uma parceria excelente, mas não uma intimidade real. Contou com a objetividade de quem processou aquilo adequadamente, sem ressentimento, mas sem romantismo falso. Ela havia ouvido e reconhecido em algo nessa história a mesma honestidade que ele aplicava a tudo o mais. Ela havia contado sobre o namorado de 4 anos que havia terminado a relação pelo telefone, no dia em que ela ganhou o prêmio de design, dizendo que não se via conseguindo acompanhar o ritmo de alguém que colocava trabalho acima de tudo. Havia algo cruel e revelador naquele timing. Renato havia ouvido com a mesma atenção que usava para tudo, e depois disse que alguém que vai embora quando você vence não era alguém que estava com você de verdade. Era uma conclusão simples, mas dita no momento certo, tinha o peso de uma certeza. Num domingo de outubro, ele a convidou para ver o apartamento que estava reformando no Higienópolis. Ela aceitou com a consciência clara do que isso significava em termos de proximidade, e com a consciência igualmente clara de que estava pronta para esse nível de proximidade. O apartamento era num prédio dos anos 50, com janelas grandes que davam para as copas das árvores da avenida. Estava no meio da reforma, paredes abertas em alguns pontos, piso novo assentado, mas ainda sem os móveis definitivos. Havia amostras de material por todo lado e uma mesa de trabalho improvisada com um notebook e um copo de café frio sobre ela. É caótico, ele disse, com um sorriso que tinha autoconsciência. É um projeto em andamento, ela disse. Eu entendo isso. Ficaram andando pelos cômodos enquanto ele explicava o que estava planejando para cada espaço. Ela foi fazendo perguntas sobre as escolhas, sobre a lógica dos materiais, sobre por que havia decidido manter certas características originais do prédio em vez de modernizar tudo. E enquanto ele respondia, ela foi percebendo que a forma como ele pensava o apartamento era a mesma forma como ele pensava tudo, com atenção ao que já existia antes de decidir o que modificar. Você pensa como designer, ela disse. Ele olhou para ela com uma expressão de surpresa que claramente não era performática. Nunca tinha pensado nisso dessa forma. É um elogio, ela disse. Ele ficou em silêncio por um segundo. E havia nesse silêncio aquela qualidade específica de alguém que está decidindo se faz algo ou não, e que decidiu fazer. Quando ele se aproximou dela, foi devagar, o tipo de aproximação que dá tempo para a outra pessoa escolher. Ela não se afastou. E quando ele disse o nome dela pela segunda vez, desde que se conheciam, com o mesmo peso de quando chamou na calçada da Henrique Schaumann, ela percebeu que algumas coisas se repetem porque precisam ser ouvidas mais de uma vez antes de serem completamente recebidas. O que aconteceu a seguir foi algo que ela não havia planejado e que, por isso mesmo, era mais real do que qualquer coisa planejada poderia ter sido. Saiu do apartamento mais tarde com a mesma calma de quem fez uma escolha e não tem razão para se arrepender. A noite estava fria e as árvores do Higienópolis eram grandes e silenciosas sob as luzes da avenida, e ela caminhou até o carro com o casaco no braço e a sensação de que havia chegado a um ponto da história que era genuinamente novo, não uma repetição de nada que havia vivido antes. Era esse o tipo de novo que valia a pena. Os dias seguintes tiveram uma textura diferente dos anteriores. Não era euforia, que é instável por natureza. Era algo mais quieto e mais firme, o tipo de sensação que se instala quando você está vivendo algo que é real e reconhece isso enquanto acontece, sem precisar esperar pela perspectiva do futuro para ter certeza. No estúdio, os projetos continuavam chegando e sendo entregues. A editora de Pinheiros
Havia aprovado o sistema de capas com entusiasmo que ela raramente via em clientes editoriais que costumam ser criteriosos e contidos. O Instituto Cultural do Itaim Bibi havia pedido para expandir o escopo do projeto. A marca de cosméticos havia solicitado uma segunda reunião para falar sobre uma possível parceria de longo prazo. Beatriz havia observado tudo isso com a expressão de quem está confirmando algo que já sabia. Você está ocupando o espaço, disse ela numa tarde de passagem, sem parar para fazer disso uma cena. Era apenas uma observação, uma precisa. Camila havia guardado essa frase do mesmo jeito que guardara a anterior. Havia uma coleção de coisas que Beatriz dizia que ela pretendia levar para o resto da vida profissional, não como regras, mas como marcos de orientação. O tipo de coisa que você ouve de uma pessoa certa, no momento certo, e que muda a forma como você enxerga seu próprio trabalho para sempre. No fim daquela semana, chegou uma notificação de uma rede profissional. Um convite para uma mesa redonda sobre autoria e atribuição em design gráfico, organizada por uma associação do setor. O convite era para ela falar como convidada. O tema era exatamente o que havia vivido, e o nome dela aparecia primeiro na lista de participantes. Ela aceitou sem hesitar, pelo mesmo motivo que havia enviado o dossiê ao prêmio, porque era seu trabalho e sua história, e ela havia aprendido que ocupar o espaço que você merece não é arrogância, é responsabilidade. Enviou uma mensagem para Renato contando. Ele respondeu com 2 palavras, faz sentido. E havia nessas 2 palavras todo o tipo de reconhecimento que não precisa de adorno para chegar. A mesa redonda foi em novembro, numa tarde de quarta-feira, num espaço cultural no Itaim Bibi, que Camila havia, por coincidência, ajudado a reposicionar visualmente semanas antes. Havia nisso um tipo de círculo que ela não havia planejado, mas que reconheceu como o tipo de coisa que acontece quando você está no lugar certo. A sala era menor do que ela havia imaginado, o que a surpreendeu positivamente. 50 pessoas, talvez 60, a maioria designers e profissionais de comunicação, alguns estudantes com cadernos abertos sobre as pernas. O painel tinha 4 participantes além dela, um diretor de arte premiado, uma especialista em direito autoral, uma professora universitária e um fotógrafo publicitário que havia passado por uma situação semelhante à dela. O moderador era um jornalista especializado em cultura criativa, que havia lido o caso dela nos documentos que circularam no setor depois do envio do dossiê. Ela havia preparado o que diria. Havia escrito num caderno, riscado, reescrito, dormido com o texto na cabeça e acordado com a certeza de que ia falar do jeito que falava, quando estava sendo honesta, que era o único jeito que funcionava. Quando chegou sua vez de abrir, disse exatamente isso. Disse que havia passado 11 meses produzindo um trabalho que foi apresentado com outro nome e que havia ficado em silêncio por uma mistura de medo, ingenuidade e a crença equivocada de que o talento por si só era proteção suficiente. Disse que a invisibilidade no ambiente de trabalho não era apenas uma questão emocional, era uma questão de registro, de autoria, de direito. E disse que a primeira coisa que mudou quando ela começou a mudar foi ter aceitado que ocupar o próprio espaço não era um favor que ela fazia a si mesma. Era uma obrigação. A sala ficou quieta de um jeito que ela reconheceu como atenção real. As perguntas que vieram depois foram diretamente ao ponto. Alguém perguntou sobre o processo de documentação. Alguém perguntou sobre como lidar com o desconforto de confrontar estruturas hierárquicas. Alguém perguntou como ela havia encontrado coragem para enviar o dossiê. Para a última pergunta, ela parou 1 segundo antes de responder. Não foi coragem, disse ela. Foi clareza. Quando você tem os arquivos, quando você tem o histórico, quando você tem a prova do que fez, enviar o dossiê não é um ato de bravura. É simplesmente fazer o que os dados indicam que precisa ser feito. Uma pausa. A coragem foi antes. Foi nos 11 meses em que eu continuei entregando apesar de tudo. Isso sim exigiu algo de mim que eu não tenho certeza que eu repetiria da mesma forma. Alguém no fundo da sala anotou aquela frase.
Ela viu o movimento e sentiu algo se assentar dentro dela. O tipo de assentamento que acontece quando você diz algo que era verdade antes mesmo de se transformar em palavras. Depois do evento, enquanto a sala se dissolvia em conversas menores, uma designer jovem, não poderia ter mais de 22 anos, veio até ela com um caderno apertado no peito e disse que havia passado por uma situação parecida no primeiro estágio e que havia achado que era culpa sua. Camila ficou com ela por 15 minutos, ouvindo e respondendo com a honestidade que a situação exigia. Quando a moça foi embora, havia algo diferente na postura dela. Isso valeu mais do que qualquer prêmio. Renato estava na plateia. Ela havia visto quando entrou, sentado discretamente nas últimas cadeiras, sem assessor, sem destaque, como alguém que foi porque queria estar ali e não precisava que ninguém soubesse disso. Eles se encontraram do lado de fora, depois que a maioria havia ido embora. "Você foi muito boa", ele disse, e havia na frase a simplicidade de uma avaliação honesta, sem exagero. "Você não precisava vir", ela disse sem acusação, apenas como declaração. "Eu sei", ele disse. "Vim porque quis." Ficaram na calçada do Itaim Bibi, enquanto o trânsito de quarta-feira à noite passava ruidoso ao lado, e havia entre eles um silêncio confortável, o tipo que só existe quando duas pessoas não precisam preencher o espaço para justificar a presença uma da outra. Foi então que ele disse o que ela não esperava. "Tem uma coisa que eu precisava te contar", ele disse, com uma seriedade que era diferente da seriedade costumeira. "E precisava ser agora, depois disso que você fez hoje." Ela o olhou. "O prêmio de design que você ganhou aos 24 anos, ele disse. "O projeto de sinalização urbana." Ela ficou em silêncio, esperando. "Eu era um dos jurados." Fez uma pausa. "Eu votei no seu projeto. Não sabia o seu nome naquela época. Vi o número do trabalho e a qualidade do que estava diante de mim. Votei porque era o melhor." Outro silêncio. "Quando seu contrato apareceu na minha mesa na Plural anos depois, e eu reconheci o histórico, não era a primeira vez que eu havia me deparado com o seu trabalho. Era a segunda." Camila ficou completamente imóvel por um segundo. Havia algo naquela revelação que ia além da surpresa. Era a sensação de que a história tinha uma arquitetura que ela não havia visto enquanto estava dentro dela, conexões que existiam muito antes de qualquer calçada em Pinheiros, ou cafeteria, ou cartão de papel grosso. O trabalho dela havia chegado até ele antes do nome, e o nome havia chegado até ele depois. E mesmo assim, no meio disso tudo, havia havido 11 meses de invisibilidade que não deveriam ter acontecido. "Por que está me contando agora?" ela perguntou com a voz quieta. "Porque hoje você disse que o seu trabalho fala por si mesmo quando você permite que ele fale", disse ele. "E eu queria que você soubesse que isso é verdade, que foi verdade antes de você me conhecer, antes de qualquer coisa entre nós, antes da Plural e depois da Plural." Ele a olhou diretamente. "Você foi reconhecida pelo trabalho antes de qualquer outra coisa e vai continuar sendo." Ela ficou com aquilo por um longo momento. O trânsito continuava. As luzes do Itaim Bibi eram amarelas e brancas no asfalto molhado de uma garoa que havia começado sem avisar. E então ela entendeu de um jeito que era completo e sem brechas que aquele dia, aquele momento na calçada, era o oposto exato daquele outro dia em que havia saído de um prédio invisível. Era o momento em que todas as peças chegavam ao lugar que haviam estado tentando chegar o tempo todo. Ela respirou fundo, olhou para ele e disse o que era verdade. "Obrigada por me contar." Ele assentiu. E depois, com uma simplicidade que era a marca de tudo que ele fazia quando era real, estendeu a mão para ela. Ela a tomou. E ficaram assim por um momento na calçada úmida do Itaim Bibi, enquanto São Paulo continuava ao redor deles, com a indiferença habitual da cidade grande, que não para celebrar nada, mas que, se você prestar atenção, carrega dentro de si todas as histórias ao mesmo tempo. Camila pensou no cacto que havia saído da Plural, numa caixa de papelão e que agora estava no parapeito da janela da Pompeia, crescendo devagar e sem precisar de aplausos. Pensou nas 11 meses de trabalho invisível que, descobria agora, haviam sido vistos muito antes do que ela imaginou,
em um concurso, por um jurado que não sabia seu nome, mas havia reconhecido o que ela era capaz de fazer. Pensou na designer jovem de caderno apertado no peito, que havia ido embora com a postura um pouco mais aberta. Havia uma continuidade entre todas essas coisas que ela não havia planejado, mas que reconhecia como real. E havia algo profundamente consolador em saber que o trabalho honesto deixa rastros mesmo quando você não consegue vê-los. A garoa ficou mais forte. Ele perguntou se ela queria jantar. Ela disse que queria. Eles foram. 6 meses depois, o BF Studio ganhou o prêmio que a Plural havia tentado disputar. O projeto de redesign editorial foi creditado a Camila Rezende, designer responsável, conforme a documentação havia comprovado durante o processo de verificação. Não houve drama público, não houve declarações em rede social, não houve nenhum daqueles confrontos que as histórias costumam exigir para parecerem satisfatórias. Houve um processo, uma verificação, uma conclusão e um troféu pequeno e pesado que ficou sobre a mesa de Camila no estúdio, ao lado de uma amostra de papel da editora de Pinheiros e de um esboço do próximo projeto que ela ainda estava desenvolvendo. Beatriz foi quem a avisou sobre o resultado. Entrou na sala dela uma manhã de março, com o mesmo passo firme de sempre, e colocou o e-mail de notificação impresso sobre a mesa. Seu nome, disse Beatriz, e foi embora. Camila ficou olhando para o papel por um longo tempo. Havia esperado que aquele momento fosse maior, mais barulhento, mais conclusivo de alguma forma. Mas o que sentiu foi algo diferente, mais quieto e mais fundo do que alívio ou vitória. Era o tipo de sentimento que não tem nome fácil, mas que é essencialmente o reconhecimento de que a história chegou onde precisava chegar, e que o caminho até ali tinha feito parte dela de um jeito que a tornou mais real. Ela havia mudado naqueles 6 meses. Não de forma radical, não de um jeito que fosse visível de fora como revolução. Havia mudado da forma como as pessoas mudam quando passam por coisas que exigem que elas se tornem mais do que eram, de dentro para fora, camada por camada, sem alarme. Ela apresentava projetos com nome. Ela fazia perguntas que antes não teria feito por medo de parecer insegura. Ela havia aceitado um convite para dar uma palestra numa escola de design em fevereiro e havia descoberto que gostava de falar sobre processo criativo para quem estava começando, que havia algo profundamente significativo em passar adiante o que havia aprendido da pior forma e da melhor. Com Renato, as coisas haviam se assentado numa forma que ela não havia tentado apressar nem definir antes de estar pronta. Estavam juntos no sentido que importava. Estavam presentes um para o outro com honestidade e sem cerimônia. Ele havia terminado a reforma do apartamento do Higienópolis e havia um cômodo que ele descreveu numa mensagem como com luz suficiente para trabalhar, e ela havia entendido o que aquilo significava sem que ele precisasse ser mais direto. A caixa de papelão estava guardada no armário da Pompeia. Ela não havia jogado fora. Havia guardado como se guarda qualquer objeto que representa um ponto de virada, não com nostalgia, mas com o tipo de respeito que se deve aos momentos que mudam a direção de uma história. O cacto havia crescido tanto que ela havia precisado trocar o vaso. Havia nisso uma metáfora tão óbvia que ela sorriu para si mesma quando percebeu, numa manhã de domingo, enquanto colocava o cacto no vaso novo com terra fresca, as mãos sujas, o sol batendo na janela da Pompeia. Às vezes, as metáforas mais verdadeiras são as mais simples. Ela lavou as mãos, fez café, abriu o notebook e começou a trabalhar no projeto que viria a seguir. Havia muito pela frente, e havia finalmente toda a clareza de que ela estava no lugar certo para enfrentar isso. Fim da história. Querida pessoa que chegou até aqui, obrigada por ter caminhado junto com Camila desde a calçada fria de Pinheiros até esta manhã de domingo na Pompeia. Se a história dela tocou algo em você, se você já se sentiu invisível num lugar que deveria te enxergar, ou se simplesmente acredita que talento honesto merece chegar onde precisa chegar, então você sabe exatamente por que essas histórias precisam existir. Todo dia trazemos narrativas como essa aqui no canal,
Histórias de pessoas reais, emoções verdadeiras e reviravoltas que a vida real conhece muito bem. Se você ainda não se inscreveu, esse é o momento. Aperte o botão agora, ative o sininho e venha fazer parte dessa comunidade que escolhe sentir de verdade. Deixe nos comentários o que mais te marcou na jornada de Camila. A gente lê tudo. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa história hoje, compartilha. Às vezes, a história certa chega na hora certa, do jeito que o nome certo foi dito numa calçada em julho. A gente se vê no próximo.